Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Eu sou o João Henrique, professor de língua estrangeira moderna e inglês, claro, a melhor de todas. E vamos lá! Hoje nós teremos Reading Strategies. São técnicas de leitura de língua inglesa, mas eu vou mostrar para vocês que não necessariamente o texto precisa ser de língua inglesa para você retirar informações dele. Bom, antes de mais nada, temos alguns procedimentos básicos para ajudar você na hora da sua leitura. Primeira coisa, nunca tente traduzir todas as palavras do texto. Não é assim. Lembra o que eu falei na aula passada? A gente tem que entender o todo, não necessariamente tudo, mas o todo. Então não fica nessa coisa de, meu Deus, eu preciso saber todas as palavras desse texto. Não necessariamente. Antes de realmente ler o texto, tente extrair o assunto geral, que a gente também já comentou. Olhar o título, olhar a referência, olhar a questão em si. Leia as perguntas primeiro e nunca o texto todo. Normalmente, todo mundo entra em pânico quando vê um texto de língua estrangeira. Calma. Vamos olhar aqui o que a questão primeiro está pedindo e tentar entender as palavras no contexto. Porque, é claro, nem sempre a gente sabe todas as palavras, mas tem como entendê-las dentro do contexto que elas estão inseridas. Só use o dicionário como último recurso. Interessante eu mencionar aqui tradutor para estudar, mas nem pensar. Tá? Não usem tradutores online. Melhor o uso do dicionário e ainda assim como último recurso. Tente extrair o que o texto está pedindo usando as técnicas, não necessariamente de um apoio como dicionário. Imagens, datas, números são essenciais para a compreensão do texto. Eles não estão ali à toa e a gente vai ver daqui a pouco. Tente usar seu conhecimento de gramática ou de outros idiomas. Ah, professor, eu mal sei português, quiçá inglês, outros idiomas. Aí é que está. O idioma português pode te ajudar muito no entendimento de língua inglesa. E o que você sabe de outros idiomas aí pela sua vida, que você já viu de coisas em espanhol, em francês, em alemão, em russo, por que não? Passe a utilizar técnicas que serão estudadas para entender o texto, que são as técnicas que estão aqui, que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Basic Reading Techniques são as técnicas de leitura básica. Vamos começar pelo skimming. O skimming é o seguinte. Skimming is reading rapidly in order to get a general overview of the material. Nossa, João, você falou em inglês agora, entendi tudo. Uau, agora acabou, né? O skimming já está... Não, vamos lá. Skimming é quando você retira o que está na superfície. Tá? O que está na superfície é o skim. Por exemplo, a nata do leite em inglês é skim. Não é o skin com N, não, que é pele. Tá? Mas o skim. Então você retira o que está ali da superfície, vai tirar as ideias da superfície. Vamos lá. Olha esse texto que está aí no slide. Você deve ter percebido que ele não está nem em português, nem em inglês. Você consegue tirar da superfície alguma informação desse texto? Se você precisar de tempo, para agora o vídeo, olha aí o texto, depois volta e me dá a resposta, que eu já vou falar para você a resposta. Vocês já devem saber que esse texto está na língua francesa. Será que dá para saber aí sobre o que o texto está falando? Ah, João, fala sério, você fala na aula de inglês. Por que tem um texto aqui em francês? Mas peraí, você vai me dizer que você não reconheceu. Você sabe que não é português. Você sabe que não é espanhol e não é inglês, correto? Então vamos olhar para o título. Nós temos ali, invenções é uma palavra cognata, invenções para transformar a nossa vida cotidiana. Então, são 10 invenções para transformar a nossa vida cotidiana. Ah, professor, eu não tinha a menor ideia que isso era francês. Será que dava para pegar em algum lugar? Bom, é interessante você olhar a referência. Ela está lá embaixo, normalmente está nas letras pequenas. Você vai ver que tem um ponto .fr ali. Veio de um site de domínio francês, correto? Então, o texto aqui, o que a gente pode pegar pela superfície? Se você quiser mais tempo para olhar o texto, dá uma olhada que você vai ver que tem menções a meses, que provavelmente é uma feira, uma exposição, que vai falar como a tecnologia ajuda no cotidiano. E nós temos várias palavras aí cognatas de língua portuguesa. Então, o skimming é isso. Você não consegue ler o texto todo, mas você olhando os números, datas, olhando a figura, se bem que a figura aí não está lá tão boa, não gostei muito da figura não, mas franceses, né, gente? Então, ó, figura, o título, então tem como ter uma ideia do que o texto está falando. Olha aí, ó, um outro exemplo. Se você quiser um tempo, para agora o vídeo e olha aí para o texto. Você deve ter notado aí no vídeo que é o quê? É sobre o que o texto? Sobre o seriado famoso de língua inglesa, olha, Friends.
né? Provavelmente você já ouviu um dia ou essa palavra sobre esse seriado. Quais foram os elementos que ajudaram você aí para pegar mais ou menos o que está acontecendo aí nesse texto? Você tem aí a figura de Friends, correto? Né, os personagens aí, Ross, Rachel, a Monica, Chandler, Phoebe e Joey, né? E Joey. Friends está escrito em inglês e até a expressão usada de a volta, né? Come back. Então você não sabe alemão, mas você sabe que isso aí provavelmente é de uma revista eletrônica, de um site que fala de seriados, de filmes, de entretenimento e fala aqui a volta de Friends, correto? Tem como você identificar números aí? Você pode ver que tem a data ali também. Então, acho que data a gente consegue. A gente consegue ter a data de quando eles vão voltar. Tudo bem? Nós acabamos de ver um texto, tanto em francês quanto em alemão, e nós conseguimos pegar o que está ali na superfície, a nata dele. Não ficamos zerados. A gente consegue entender alguma coisa. E agora? Você consegue? Para aí um pouco, dá uma lida rápida e volta para cá. Nós temos outro texto sobre Friends, mas não é igual aquele outro que eu mostrei. O outro aqui, você viu que tem uma figura, que fala da volta. Então você sabe sobre o que é Friends. Mas aqui no caso, aqui está explicando o que é Friends de verdade. Que é uma série. Olha as palavras que tem. Tem New York ali, que é a cidade. Nós temos o ano de 1994. Nós temos USA, que é Estados Unidos. Outros elementos. Nós temos o nome dos personagens. Correto? Será que dá para entender o título em alemão? Será que a gente consegue? Olha só o verbo, é muito parecido com o inglês, com start, né? Então, Friends começou em 1994 nos Estados Unidos, que é uma série até um pouquinho mais antiga, né, Friends, que ainda faz muito sucesso. Aqui, principalmente no Brasil, muita gente assiste Friends. Ah lá, temos Million US Dollar, certo? Temos Emmy Awards. Então, tem várias palavras aí que você consegue identificar mesmo num texto em alemão. E olha só que beleza esse texto. Será que você consegue tirar alguma coisa dele da superfície? Se você precisar de tempo, para o vídeo agora e olha o texto aí. Então, ao olhar esse texto, você tem algum elemento? Você fala assim, João, pelo amor de Deus, o que você está fazendo, cara? Esse texto que está na língua, você deve saber. Que está em russo, esse texto está em russo. Mas será que um texto em russo a gente consegue tirar alguma coisa? Provavelmente, aí no meio do alfabeto cirílico, você procurou o quê? Provavelmente a figura te ajudou, correto? Ali, nós temos no alfabeto latino, está escrito Les Miserables, quer dizer, Os Miseráveis. Então a gente sabe que provavelmente é o quê? É uma peça de teatro, é um livro ou é um filme? Pelos números, você deve saber que é um filme. Nós temos várias informações deles aí. Olha aí, ó, vou aproximar. Nós temos aí dinheiro ali, tá vendo? Nós temos ali 61 milhões. Provavelmente é quanto o filme, o quê? Arrecadou? Quanto o filme custou? Provavelmente é quanto o filme arrecadou. O budget, 61 milhões de dólares. Nós temos outras informações ali. Temos bandeiras de países ali com milhões, parece, correto? Provavelmente é o número de pessoas que assistiu. Não sei. E nós temos ali também número, palavra e outros números. Então nós temos 5, uma palavra, 2012. 7, uma palavra, 2013. O que isso quer dizer? Provavelmente é uma data. E nós temos ainda o íconezinho de calendário do lado. Então nós temos aqui elementos verbais e não verbais num texto em russo que provavelmente você conseguiu saber. Uma outra coisa, qual é o gênero desse texto? Isso aqui é para falar do filme em si? É para contar a história do filme? Não. Isso aqui está parecendo uma ficha de um site. Correto? Olha só, tem ali o nome do filme, quem é o diretor, quem são os atores, quanto ele arrecadou. Nós não temos ali uma sinopse dele, nós temos informações técnicas. E no texto lá em alemão de Friends? Aqui fica muito parecido que é para uma pessoa que nunca assistiu Friends, que está apresentando a série. Olha, essa é uma série que começou em 94. E isso aqui foi aquela notícia que a gente comentou para quem já conhece a série, provavelmente uma revista de entretenimento, falando para os fãs, daqueles que já acompanham. Correto? Então dá para você saber o gênero, identificar o gênero, dá para você pegar elementos verbais e não verbais. Então nós podemos aqui usar várias coisas para saber o que está na superfície. Então vamos lá. Esse aqui é o scanning. É uma palavra que provavelmente você já ouviu na sua vida. É uma palavra que já foi aportuguesada, né? Escanear. O que é escanear? Então, scanning aqui is reading rapidly in order to find specific facts. Tá.
Em outras palavras, é o seguinte: você vai olhar o texto e ir diretamente nos fatos específicos que você está procurando. Olha só, qual é a diferença então para o skimming? O skimming, eu olho o que está na superfície geral e pego os elementos para saber do que eu estou falando. O scanning, você vai direto atrás da resposta. Vamos olhar alguns exemplos? Olha só, nós temos aqui um texto que tem uma figura, um texto já em língua inglesa, ótimo, né? Tá bom, né? Língua inglesa é melhor do que língua francesa, alemã, russo. Né? Mas provavelmente a foto já deve ter despertado em muita gente aí. Olha só, eu conheço quem é. E nós vamos fazer a conferência ali no texto, tá? Mas a gente está fazendo o scanning. Então é o seguinte, eu vou pedir algumas informações e você aí que está me assistindo vai me dar essas informações diretamente. Não lê o texto, você vai procurar exatamente a informação que eu estiver te pedindo, beleza? Então se eu pergunto, sobre quem o texto está falando? Você vai direto na informação. E quando essa pessoa nasceu? Outra pergunta: o que ela faz? Quais são os filmes que ela já participou? Vamos lá, vamos conferir? Então tá aqui o texto. Esse texto provavelmente foi tirado do Wikipedia, porque você tem o nome, a idade, uma pequena biografia dele antes do vocábulo principal, correto? E eu fiz algumas perguntas. Será que você conseguiu escanear aí do texto? Eu fiz o seguinte: sobre quem é o texto? A Gal Gadot. Provavelmente na hora que você viu a figura, você acabou fazendo o skimming também. Viu a figura? Opa, é a Mulher Maravilha, correto? Você pode até não ter lembrado o nome dela, mas aí você conferiu com o nome lá no texto. Onde e quando ela nasceu? Ela nasceu em Israel no dia 30 de abril de 1985. Vamos voltar aqui no texto, olha lá em cima, porque tem o nome dela em língua hebraica, né? Que é para confirmar aquilo de que ela é israelita, não é? Ela é uma atriz e modelo de Israel. Então ela é de Israel, ela nasceu em 1985, ocupação atriz e modelo. Nós vimos que as palavras, essas duas palavras, elas são cognatas, elas são muito parecidas com a língua portuguesa, tá? Actress e model. E trabalhos importantes. Provavelmente você até já sabia dos trabalhos importantes dela. Nós temos aí Wonder Woman, Batman vs Superman e por aí vai. E vamos para mais uma técnica que é o schema. Call it schema, relevant background knowledge, prior knowledge, or just plain experience. When students make connections to the text they are reading, their comprehension increases. Olha só, quando você viu a foto da Gal Gadot, você lembrou que ela fez Mulher Maravilha. Você conhece já o trabalho dela. Isso, o texto te entregou? Não. Isso foi a sua experiência de vida que ajudou você na interpretação do texto. Então, os filmes de super-heróis que você já assistiu com ela ajudaram você na compreensão do texto. Então, você já sabe quem ela é, no caso, e você confirmou. Então, esse background knowledge, a sua experiência de vida, ela ajuda muito também na interpretação de um texto. Então, os grandes ingredientes do esquema são as suas memórias, os livros que você lê, os lugares que você já esteve, os filmes que você já assistiu, o vocabulário que você já tem. Então, toda a experiência de vida em língua inglesa ela ajuda você numa boa interpretação de texto. Então, o esquema ele pode variar, claro, de cada um, porque nós temos experiências diferentes na vida, mas ele pode sim ajudar você na mesma questão. Correto? Então vamos lá. Context and prediction, palavras cristalinas e nebulosas. Vou dar um tempo aí para você. Você pode parar o vídeo aí e você vai fazer o seguinte para mim. Essas palavras em amarelo, elas não têm sentido, elas foram inventadas. Eu inventei aí uma palavra aí. Lê e fala para mim se você consegue adivinhar o que está no lugar delas. Bom, de todos os esportes que pratiquei na vida, futebol, basquete, vôlei e tiro-litro, essa palavra não existe, são os que eu mais gosto. Gente, a palavra não pode ter um menor sentido, mas você sabe que é um esporte, correto? Ela está no grupo de palavras futebol, basquete, vôlei. Olha o número 2. Em países como Botsuana, Burkina Faso, Burundi e Bromatsu, esse país não existe, a taxa de natalidade é altíssima. Bromatsu seria o quê? Um país, correto? Provavelmente do continente. Bromatsu seria um país, provavelmente do continente africano. Porque citou Botsuana, Burkina Faso, Burundi, correto? Você não sabe o que é bromatsu, você pode ter nunca ouvido falar, mas você sabe a que classe pertence de palavra. Vamos para mais? Se quiser, para o vídeo, dá uma lida aí e vê se você consegue.
Vamos lá, número 3. Tem muitas críticas sobre o filme. Pode dizer que sua classificação varia entre excelente, ótimo, enfadonho, fraco, mulimbo e ruim, dependendo do crítico. Olha, a gente viu que estava uma ordem de classificação do maior para o menor. Então, provavelmente, mulimbo deve ser assim, bem regular. Está entre fraco e ruim. Então, não é muito bom. Você sabe que não é a palavra positiva. Número 4. Se eu estivesse estudando mais para a prova de aientiria, ao invés de ficar paroglando, teria tido uma nota melhor. Bom, a ientiria provavelmente é o nome de uma disciplina e paroglando parece que é algo que não é estudar. Pode ser enrolando, não sei, alguma coisa que não tem nada a ver com estudar. Então, você devia estar fazendo uma coisa e estaria fazendo outra. Número 5. Este ano decidi mudar minha zambala. Não aguento mais ser tão junhento. Provavelmente decidi mudar minha o quê? Então, este ano decidi mudar minha zambala. Zambala pode ser o estilo de vida, o que estava fazendo antes. Não aguento mais ser tão junhento. É o jeito que você lida com as coisas. Você não sabe exatamente o que é a palavra, mas você tem uma certa ideia dentro de um contexto. Correto? Agora utilize o mesmo procedimento para palavras em inglês. Agora vamos fazer em inglês? Óbvio. Para aí o vídeo se você quiser tentar. Para aí. Ou então me acompanha direto aqui. The students come from different countries. Japan, Brazil, Norway, Petita and Argentina. Então, os alunos vêm de diferentes, estudantes vêm de diferentes países, countries. Aí nós temos uma lista de países. Japan, Brazil, Norway, Petita, que é essa palavra estranha, no caso seria algum outro país. Eu não estou vendo nenhuma coisa semelhante entre esses países, então pode ser qualquer país, né? A gente tem um europeu, um da Ásia, um da América do Sul, então pode ser qualquer um. They offer courses in different languages. English, Dutch, German and French. Então eles oferecem cursos em diferentes línguas, different languages. Aí você conhece English, você já viu. Hoje já vimos German, já vimos French, então Dutch deve ser uma língua. Certo? Número 3. I love to play tanto games. Games pode ser o quê? Board games. Pode ter sido jogos de tabuleiro, pode ser jogos eletrônicos. Não sei, pode ser qualquer tipo de jogo. I love to study Kentucky. I love to learn numbers. Opa, eu amo aprender números. Então, Kentucky deve ser um ramo aí da matemática. Vou deixar o texto aqui. Eu quero essa seguinte pergunta. Usem o scanning. Qual que é o modelo da escavadeira hidráulica? Vai lá, tenta aí. Professor, meu Deus do céu, esse texto está em alemão. Como é que eu vou saber o modelo da escavadeira hidráulica? Vem cá. Eu acho que você consegue sim. Vamos pegar aqui os elementos. Primeira coisa, números. Modelos normalmente têm letras e números. Você já deve ter escaneado o texto todo e visto que temos ali, ó, R962. Escavadeira hidráulica. Então, acho que a resposta é R962. Beleza? Qual o percentual do aumento de sua produtividade? Percentual, você sabe qual é o sinal de percentual. Você já deve ter conseguido. Olha aí. Então, vamos lá. 45%, correto? Então, 45% não é o segundo. Produção, ali, ó. Produktionstätigkeit. Meu alemão, hein? 30%. Você deve ter conseguido. Olha ali o procento ali. Quanto que pesa? Aí a gente vai para peso. A gente está falando de uma escavadeira hidráulica. Ela não vai pesar 5 quilos, 10 quilos. Ela deve pesar o quê? Toneladas, né, gente? Olha só, o que eu estou usando com vocês são experiência de vida, coisas de outras matérias, num texto em alemão. Vocês vão usar isso em texto em inglês. Tonelada provavelmente deve ser muito parecido com a nossa língua. Eu acho que é 9,3 toneladas, está ali no texto. Primeiro, segundo, terceiro, está no quarto parágrafo. 9,3 toneladas. Qual a capacidade da caçamba? Se a capacidade da caçamba a gente usa em volume, correto? É volume? Isso nem é matéria de inglês, olha só. Mas você sabe. Volume vai ser o quê? Cúbico. Nós temos ali metros cúbicos. Então, a única menção que a gente tem em metros cúbicos ali é 5,7. Então, a capacidade da caçamba aí, no caso, vai ser de 5,7 metros cúbicos. Olha aí. Texto em alemão. Vamos rapidinho para palavras cognatas e falsas cognatas? Bom, palavras cognatas são aquelas, como eu já tinha falado na aula passada, que elas são parecidas nas línguas todas. Temos aí alguns exemplos. Universidade, université, university. Importante, important. Educação, education. Futuro, future. Ótimo, palavras cognatas, né? É a nossa zona de conforto. Que beleza.
mas nós temos os nossos maiores inimigos, que são os falsos cognatos. Esses a gente tem que ter cuidado, porque eles parecem que são amigos, mas não são. Parece que têm o mesmo sentido, mas eles não têm. Trouxe aqui vários exemplos para vocês de falsos cognatos. São meus favoritos e eles caem muito em prova. O que vocês estão vendo nesse momento, não acreditem. Você pode estar sendo enganado. O que seria actually? Actually é atualmente? Não, na verdade. Content. Peraí, vamos fazer o seguinte, alunos e alunas. Por que vocês não pegam lá aquele jarro do vocabulário que eu falei para vocês na aula passada? Vamos anotar essas palavras. Essas palavras são interessantes para você colocar lá no seu jarro de vocabulário. Para depois você pegar e falar assim, isso aqui está tentando me enganar, mas eu sei que não é. O que vocês acham, hein? Então eu vou voltar lá. Actually, na verdade. Content é o conteúdo. Exit, saída. Fabric, você acha que é fábrica, mas não é não. É tecido, fabric. Inhabited, habitado. Large, é grande. Lunch, almoço. Lyrics, são as letras da música. Parents, são os pais. E library, é biblioteca. Então tá aí, ó. Recomendo você colocar aí na sua jarra do vocabulário ou na sua listinha. False friends caem demais no Enem. Mas espera aí. Actually, então como é que é atualmente em inglês? At present. Então content não é content. Então como é que é content? Happy. E êxito? Success. E fábrica? Factory. E inhabited parece que não está habitado. Não está habitado é uninhabited. O large parece que é largo. Como é que é largo em inglês? Wide. E um lanchinho? Snack. E lírico? Lyrical. Se parents são pais, então parentes é o quê? Relatives. E por último, library é biblioteca. Mas como é que é uma livraria? Bookstore. Então eu recomendo as palavras em branco você colocar aí na sua jarra de vocabulário. Beleza? Ou na sua lista de palavras. Estuda esses false friends. Esses caras não são seus amigos. Conheça o seu inimigo. Bom, outras dicas para melhor interpretação de texto. Faça anotações quando lê, não use dicionário, palavras novas a gente aprende pelo contexto, marque com caneta, pode riscar, risca a sua prova na hora de fazer, risca as coisas, por que não riscar? É interessante para a memória, para a prática. Você já sabe o que procurar no texto, você não vai perder tempo, vai ser uma das provas mais rápidas que você vai fazer, é a de língua estrangeira, de inglês, você vai ver que vai ser rápido e eficiente, com certeza. Vai direto no que você não precisa achar, não fica enrolando. Você vai, então, usar essas técnicas, o skimming, o scanning, o schema, palavras cognatas e falsos cognatas, você vai juntar isso tudo, ir lá no texto e ir direto para o que interessa. E a última coisa, aqui fica como tarefa de casa, coloque língua inglesa na sua vida. Não deixe de colocar língua inglesa na sua vida. Então, como tarefa de casa, vê YouTubes americanos, ingleses, de outras nacionalidades. TV show, pegue o seu seriado favorito e coloque legendas em inglês. Fica aqui uma dica para você. Tem aquele seu seriado favorito sempre, que você assiste sempre o mesmo capítulo, não é não? Pega ele, coloca legendas em inglês e começa a praticar. Filmes, a mesma coisa. Livros, não tenha medo. Talvez você tenha já lido um livro que você tenha gostado muito em português, se tiver o mesmo em inglês, por que não? Jogos, a grande maioria deles já estão em inglês. E música. Ouça a música acompanhando a letra e acompanhando a tradução. Você vai ver que quando você dá sentido às coisas, as coisas ficam muito melhores. Meus queridos e queridas, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se vê na aula que vem.